Meus caros irmãos e irmãs que nos acompanham pelas redes sociais da Catedral, estamos no nosso cursinho de São José. Vamos iniciar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que o Espírito Santo ilumine nosso coração, nossa mente, para podermos conhecer um pouquinho melhor sobre o nosso grande São José. Nessa terceira parte do nosso cursinho de São José, vamos ver alguns títulos e algumas, podemos chamar, missões de São José. Em primeiro lugar, a Igreja dá a São José o título de patriarca e profeta. Uma analogia com aqueles patriarcas e profetas lá do Antigo Testamento, não é? Patriarcas como Abraão, Isaac, Jacó, pessoas santas que conduziam o povo de Deus, né? Já eram também figuras do Salvador, como José do Egito, né? E a Igreja então dá esse título de patriarca a São José. E podemos dizer que ele foi o maior de todos os patriarcas, que a missão patriarcal chegou ao seu auge com São José. O Papa Bento XIV, né, ele dizia: São José deve ser chamado patriarca pelo fato de que é o pai putativo de Jesus Cristo, cabeça de todos os eleitos. Então, esse título de patriarca, essa missão de patriarca de São José, vem da sua paternidade sobre Jesus Cristo, o nosso Salvador. São Paulo, na sua carta aos Hebreus, capítulo 11, ele fala de Abraão, né, como o pai de uma multidão tão numerosa quanto as estrelas do céu, e inumerável como os grãos de areia da praia. Assim, São José, por ser o pai putativo de Jesus, né, aquele que, segundo a carta aos Hebreus, capítulo 2, versículo 10, conduzirá à glória numerosos filhos. Então, São José, sendo o pai de Jesus, ele então é um patriarca, né? Podemos chamá-lo de patriarca, pai de todos os eleitos, pai de todos aqueles que pertencem ao povo de Deus. Uma multidão mais numerosa do que a descendência de Abraão, do que as estrelas do céu e os grãos de areia da praia. Porque são os cristãos, né, de todos os tempos e lugares. São José se torna assim esse patriarca, porque é pai dessa multidão incomparável. Também na carta aos Hebreus, São Paulo diz que faz uma lista dos patriarcas e dizendo assim: foi pela fé que eles viveram tal realidade, foi pela fé. Porque São Paulo enumera os feitos destes patriarcas e diz que fizeram isso foi pela fé. A mesma coisa acontece na vida de São José. Foi pela fé. Deus lhe revelou o mistério da encarnação do seu filho no ventre de Maria. E José acreditou, José teve fé, acolheu Maria. E foi essa luz da fé que guiou toda a sua vida, mesmo naqueles momentos difíceis, como, por exemplo, a fuga para o Egito, né? A perda do menino aos 12 anos, foi pela fé. Portanto, também pela fé, São José se torna um grande patriarca. Deus se revelou no Antigo Testamento como Deus dos patriarcas, né? Por exemplo, eu sou, no livro do Êxodo, capítulo 3, versículo 6.
Eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. No Novo Testamento, Deus também quis ser identificado como o Deus filho do carpinteiro, não é? Esse dizer, não é ele o filho do carpinteiro? Sabemos que esse filho do carpinteiro é Jesus, o Filho de Deus. Portanto, nós podemos também, uma certa comparação, analogia, dizer, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, o Deus de José. Portanto, José foi o maior dos patriarcas, pai de uma grande multidão, por ser o pai de Jesus. A São José também nós damos o título de profeta. São João Batista foi o precursor, né? A voz que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor. E São João Batista é tido como o maior dos profetas. E ele, com a sua voz, preparou o caminho do Senhor. Nós podemos dizer que São José, não com a voz, mas com o seu silêncio, um silêncio mais eloquente do que a voz. E não só preparou o caminho do Senhor, mas ele acompanhou o Senhor no caminho, apresentou ao mundo, serviu-o em tudo. João prepara o caminho, José prepara, não só prepara o caminho, mas acompanha o Senhor no caminho, no silêncio. Um silêncio, portanto, que clama, um silêncio que anuncia o Salvador. Os profetas do Antigo Testamento, eles anunciam a distância, né? Como diz São Mateus, no capítulo 13, versículo 17. Muitos profetas e justos desejaram ver o que vedes e não viram, ouvir o que ouvis e não ouviram. As palavras de Jesus registradas em São Mateus. Então, esses profetas, à distância, queriam ver, desejaram ardentemente ver. E esse desejo, essa esperança, não é, os conduzia à salvação. João, o maior desses profetas, viu, ouviu, preparou o caminho. Mas José, irmãos, mais do que João, na sua missão silenciosa, viu, ouviu, tomou nos seus braços, sustentou, educou, apresentou ao povo de Deus e ao próprio povo pagão. Então, como não ver nele o maior de todos os profetas? Na sua missão silenciosa. José foi profeta porque ouviu a palavra de Deus e a colocou em prática. Anunciou assim aqueles que seriam os verdadeiros seguidores do caminho que Jesus Cristo veio inaugurar aqui neste mundo. O caminho daqueles que ouvem e guardam a palavra. José foi o protótipo, o modelo deste ouvir e guardar a palavra de Deus no silêncio do seu coração. José também deixou um caminho profético para a igreja. A igreja, na sua caminhada desses 2000 anos, ela teve uma característica: caminhar com Maria. Ora, José também caminhou com Maria. José estava com Maria. José amava Maria. José confiava em Maria. O modelo da nossa igreja, que anda com Maria, caminha com Maria, está com Maria, ama Maria, confia em Maria. José a recebeu na sua casa e não é por acaso, irmãos,
e irmãs, que os evangelistas, todas as vezes que citam José, é sempre na companhia de Maria. José, filho de Davi, não tenhas medo de receber Maria como tua esposa. Também José subiu à cidade de Nazaré, com sua esposa Maria. Levantou-se durante a noite, tomou o menino e sua mãe. Desceu com eles, Jesus, depois dos 12 anos, depois de ter sido encontrado no templo, Jesus desceu com eles, Maria e José, e foi para Nazaré. E era-lhes, no plural, submisso. Ora, podemos dizer então, não é essa a igreja católica, ali já nas suas primícias, uma igreja que caminha com Jesus, é claro, mas também uma igreja mariana, como a exemplo de São José, que nada fez sem Maria, Mater Ecclesiae, mãe da igreja. Portanto, São José também nesse ponto, ele foi profeta de uma igreja mariana, de um caminho mariano que Jesus veio instituir na terra. Um outro título que damos a São José, a igreja dá a São José, é o título de patrono da igreja. Sendo esposo de Maria, pai de Jesus, deve ser então considerado patrono da igreja. São João Paulo II, no início da sua carta Redemptoris Custos, sobre São José, guardião do Redentor, diz assim: inspirando-se nos evangelhos, os padres da igreja, aqueles santos doutores antigos, desde os primeiros séculos, puseram em relevo que São José, assim como cuidou com amor de Maria, se dedicou com empenho jubiloso à educação de Jesus Cristo, assim também guarda e protege seu corpo místico. E quem é esse corpo místico? A igreja, da qual a Virgem Santíssima é figura e modelo. Foi precisamente nesse mistério da encarnação que José de Nazaré participou, como nenhuma outra pessoa, à exceção de Maria, a mãe do Verbo encarnado. Participou em tal mistério simultaneamente com Maria. Ora, e se Maria, ela é então a patrona da igreja, a protetora da igreja, a mãe da igreja, podemos então dar esse título a São José. A cooperação de Maria na obra da redenção tem o fundamento onde? Na maternidade de Maria. Ela é mãe, então ela cooperou eficazmente na salvação, foi assumida por Jesus para cooperar na obra da nossa redenção. Ela é Redemptoris Mater, Redemptoris Mater, mãe do Redentor, porque cooperou com a redenção. De modo análogo, nós podemos dizer também que José cooperou na obra da redenção, que esta cooperação tem o seu fundamento onde? Na paternidade de São José. Como pai de Jesus, ele foi vocacionado, escolhido por Deus para cooperar diretamente com Maria e Jesus na obra da redenção. De modo claro, sempre subordinado ao único Redentor, ao único mediador Jesus, como também inferior a Nossa Senhora. Além disso, José foi o guarda, o chefe, o defensor da Sagrada Família. Ora, a Sagrada Família, ela é a igreja nascente, como dizia São João Paulo II, as primícias da igreja. Portanto, essas primícias da igreja estavam
a cargo de quem? De José. Ele era o defensor, ele era o guarda, portanto, não é o patrono da igreja. O Papa Leão XIII, numa encíclica de 15 de agosto de 1889, ele diz assim: as razões pelas quais São José deve ser tido como patrono da igreja, e a igreja, por sua vez, espera muitíssimo de sua proteção especial, residem, sobretudo, no fato de que ele é esposo de Maria e pai putativo de Jesus Cristo. Vê-se, então, que São José, como participou assim, de um modo tão íntimo da obra da nossa redenção, então nós podemos dar a ele esse título de patrono, de protetor, de guarda da Igreja Católica, como títulos que nós temos até na própria ladainha de São José. São José, por tudo isso que ele representa, como vimos em todos esses fundamentos sobre a paternidade dele, a sua cooperação, tudo, nós podemos também concluir que São José é o grande intercessor, tanto patriarca, profeta, patrono e agora no céu intercessor. A intercessão dos santos no céu é algo da nossa fé, né? Nós acreditamos na intercessão. Se as pessoas podem interceder umas pelas outras aqui neste mundo, enquanto mesmo ainda estamos imersos nas falhas de cada dia, nos pecados, podemos interceder uns pelos outros, quanto mais depois que partimos dessa vida, quanto mais aqueles que já estão lá. O Catecismo da Igreja Católica diz assim: pelo fato de os habitantes do céu estarem unidos mais intimamente com Cristo, consolidam com mais firmeza a santidade de toda a Igreja. Eles não deixam de interceder por nós junto ao Pai, apresentando os méritos que alcançaram na terra pelo único mediador de Deus e dos homens, Cristo Jesus. Por conseguinte, pela fraterna solicitude deles, a nossa fraqueza recebe o mais valioso auxílio. Deus, olhando tudo aquilo que eles fizeram, os atos heróicos de virtude, como eles amaram a Deus, como serviram a Deus aqui neste mundo, Deus olhando, então Deus também é generoso com a intercessão deles, dos santos, por nós. Todos os que somos filhos de Deus e constituímos uma única família, enquanto nos comunicamos uns com os outros em mútua caridade, no mesmo louvor à Santíssima Trindade, realizamos a vocação da própria Igreja de Deus. Então, nós podemos nos comunicar uns com os outros, assim como rezamos a Deus, podemos também pedir a intercessão das pessoas que já partiram, que já estão lá no céu, os santos. Porque o Catecismo também da Igreja Católica diz que os laços de afetividade, de amor, eles não se rompem com a morte. Pelo contrário, diz o Catecismo, eles se tornam ainda mais fortes. Então, essas pessoas que nós amamos, que estão lá no céu, que conhecemos pelo relato das suas vidas, somos devotos deles, eles então intercedem por nós, que são os santos de Deus lá no céu. Por outro lado, os laços que São José tem com os demais membros da igreja, da qual somos uma única família, tornaram-se mais fortes ainda no céu. Se esse contato, essa união entre nós e os santos é forte, mais ainda são com São José,
que é o nosso Pai espiritual. Ele olha os cristãos como filhos e vê em cada um o rosto de Jesus, seu Filho. Portanto, esse valor da intercessão de São José se encontra também na sua paternidade. Assim como Maria Santíssima, né, tem na sua maternidade o fundamento da sua intercessão por nós no céu, da mesma forma São José. Por isso, como Maria e com Maria, nós podemos, com a igreja inteira, invocar São José e podemos dizer que o seu patrocínio, sua proteção, ela é de uma grande valia para nós. Nós, no Evangelho, nós vemos tantas pessoas, né, sendo atendidas a pedido de outras. Por exemplo, o chefe da sinagoga que pede pela sua filha que acaba de morrer. Vem, Senhor, impõe as mãos e ela viverá. Ele entrou, tomou a menina pela mão e ela levantou-se. A pedido do pai. Aquela mulher pagã que vem pedir pelo seu filho, né, pela sua filha. Senhor, tem piedade de mim, né, de mim. Minha filha está cruelmente atormentada por um demônio. Mulher, grande é a tua fé, de Jesus. Seja-te feito como desejas. E na mesma hora a sua filha ficou curada. Se nós chamamos José de pai, né? Certamente lá do céu ele vai dizer para Jesus: Senhor, tem piedade desse meu filho. Está lá atormentado pelas tentações do mundo. O pai daquele epilético, né? Senhor, tem piedade do meu filho, que é lunático e sofre muito. O chefe da sinagoga: minha filhinha está nas últimas, impõe as mãos. E até pessoas anônimas que vêm pedir pelos outros. O surdo mudo, o cego, o paralítico, né? Até mesmo pedidos silenciosos, como, por exemplo, as lágrimas de Marta e Maria, da viúva de Naim, que fazem com que Jesus realize o milagre. Só as lágrimas, elas não falaram nada. As lágrimas. Ora, se Jesus foi tão misericordioso, realizando prodígios e graças pela intercessão dessas pessoas, até mesmo de uma pagã, como vimos, como não responderia generosamente aos pedidos de sua mãe e de São José? Na carta aos Hebreus, capítulo 6, versículo 10, uma passagem muito importante, diz assim: Deus não é injusto para esquecer aquilo que estás fazendo e a caridade que demonstrastes em seu nome, servindo continuamente os santos. Essas palavras se aplicam em primeiríssimo lugar a Maria e José, que serviram continuamente o Santo dos Santos, Jesus Cristo. Deus nunca se esquece do que eles fizeram. Portanto, Deus os ouve. Nosso Senhor Jesus. Por isso, Deus jamais se esquece disso, né? E Deus sempre atende aos seus pedidos. Os santos, por isso, aplicaram a Maria aquele título, né? Onipotência suplicante. Ou seja, Maria, pela súplica, ela pode tudo diante de Deus. De modo semelhante, né, abaixo de Maria, podemos dizer também de São José, uma certa onipotência suplicante, porque Jesus vai atender. Se aqui na terra Jesus atendia os seus pedidos, por exemplo, quando José mandava pegar um serrote, uma madeira, ajudar Maria, dar um pão para um pobre, Jesus era submisso, obediente, lá também. Mais ainda lá, Jesus atende
os pedidos de São José. Por isso Santa Teresa, dizia: nunca recorri a José que não fosse atendida. Como é bom saber disso, como isso deve incentivar no nosso coração a confiança nesse patrocínio, nessa intercessão de São José. Outra consequência de tudo que sabemos sobre São José é o seu culto, o culto que a Igreja presta a São José, que todos nós prestamos a São José. Um culto de singular veneração. Se o próprio Filho de Deus reverenciou José, essa também deve ser a atitude de todo cristão, reverenciar a José. Claro que nós sabemos que não tem nada a ver com adoração, de essência mesmo, um culto diferente, pela própria essência, é outra coisa, a veneração que prestamos aos santos, a Maria e a José, da adoração, a única adoração que prestamos a Deus. E essa veneração, portanto, essa reverência singular que nós damos a São José, nós chamamos então o culto de São José. O culto que prestamos a Deus é o de adoração, que nós chamamos de latria, latrêutico, adorar. O culto de São José é o de veneração, chamado dulia. Pelos privilégios de Nossa Senhora, pela razão de ser de Nossa Senhora como Mãe de Deus, nós prestamos a ela um culto chamado de hiperdulia, uma grande dulia. E São José, alguns autores denominaram o culto dele de protodulia, primeiro lugar na dulia, abaixo de Nossa Senhora. Mas é um culto de dulia, um culto de veneração especial pelo lugar que São José ocupa no mistério da redenção, pelo lugar que São José deve ocupar também no coração de todos nós. Sobre esse culto de São José, a Igreja tem um diretório sobre a piedade popular e litúrgica, que foi publicado no dia 17 de dezembro de 2001. Esse diretório diz assim: a liturgia, celebrando os mistérios da vida do Salvador, sobretudo os do nascimento e da infância, comemora frequentemente a pessoa e a função de São José. No tempo do Advento, no tempo do Natal, especialmente na festa da Sagrada Família, na solenidade do 19 de março, na memória de 1º de maio. No campo da liturgia, tanto no Ocidente como no Oriente, destacaram-se magníficos textos, aqueles missais antigos, ofício divino em honra de São José. E esse diretório destaca também, não só no campo estritamente litúrgico, mas também da piedade popular, que nós católicos dedicamos a São José. Quantas coisas bonitas, a ladainha de São José, a oração a São José, a voz São José, o Papa Francisco também compôs oração a São José, tantos formulários de oração, também a coroa das 7 dores e das 7 alegrias de São José. Nos recordamos também, quando diz respeito a esse culto, os monumentos, os monumentos erguidos em honra de São José, os templos, igrejas, basílicas, catedrais, também suas imagens. Amor especial a São José se encontra na biografia de incontáveis santos também. Santa Teresa e tantos outros santos que tiveram uma grande devoção a São José. Também o carisma de várias
várias ordens religiosas, especialmente o Carmelo. O Carmelo tem uma devoção especial, um culto especial a São José. O nosso Carmelo aqui de Campos, né, dedicado a São José Carmelo, São José. Outra coisa que mostra, outro fato que mostra a importância de São José, o culto a ele, são os documentos da igreja. Os documentos de vários papas, congregações religiosas romanas a respeito de São José. Destacamos a última carta do Papa Francisco, né? E também a carta de São João Paulo II. Portanto, tanto na praxe litúrgica, como na praxe também extra-litúrgica, da devoção particular e popular das pessoas, nós encontramos São José, um destaque especial para o culto de São José. Uma praxe tão antiga, tão constante, tão generalizada na igreja, só pode ter sido inspirada por quem? Pelo Espírito Santo. Portanto, nada mais legítimo, nada mais gratificante, que desperte tanto a nossa confiança, é saber que nós temos em São José, ao lado de sua mãe, sua esposa Santíssima, nós temos então os dois grandes intercessores por nós, intercessores pela igreja, não é? Então confiemos muito na intercessão de São José, dediquemos a ele toda a nossa veneração, a nossa reverência, o nosso amor filial, sabendo que lá no céu, Jesus nunca recusa os pedidos do seu Pai querido, bem como de sua Mãe querida. Que Deus, então, nos dê a sua bênção, a sua graça, sempre pela intercessão de José e de Maria. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão de Maria, nossa Mãe, São José, nosso Pai, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.